Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook, hoje estamos recebendo aqui a Cileia Biagioli. Tudo bom, Cileia? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui à Rádio Baruch FM, ao portal Baruch Comunicações. A Cileia é parteira, é diretora, é palhaça. E o que mais, Cileia? Conta para o nosso ouvinte já todas essas suas multitarefas. Quem é a Cileia Biagioli pela Cileia? Eu brinco, eu falo que eu trabalho com a mesma coisa, que é nascimentos. Seja nascimentos de palhaço, nascimentos de criança. Eu acho que, como também sou formada em pedagogia, que a própria educação faz renascer, né? Nascer uma pessoa nova, né? Sempre que a gente começa um processo de formação, lá no final a gente é uma nova pessoa. E aí, então, minha trajetória começou, na verdade, fazendo teatro, né? Com 15 anos eu comecei fazendo teatro. E aí fui descobrindo diversas coisas e comecei a dar aula, então, né? Comecei a fazer teatro com 15, com 17 anos eu dava aula de teatro no bairro onde eu morava, né? Numa ONG do lado da minha casa. Então, esse processo também de dar aula foi um processo que começou muito cedo. E aí, lá na frente, eu fiz pedagogia do teatro e falei, gente, eu preciso entender esse processo de ensinar e de aprender. Eu sempre trabalhei muito com criança, com adolescente, né? Dei aula na Fundação Casa, fiz um projeto de aula dentro do cárcere feminino. Então, assim, essa diversidade, mas é sempre para esse nascimento e renascimento, sabe? Das pessoas, dos processos. E a família, nessa época? Ela te apoiava? Como é que era a Cileia na família? Teu pai, tua mãe, eles tinham algum envolvimento com esse universo também, com a arte, com algum tipo de cultura ou não? Não, né? Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai fez até a 4ª série, é sapateiro. E meu pai, assim, nas andanças dele, fugiu de casa com 12 anos, então ele fez várias coisas. Ele falou que tocava cavaquinho, mas não seguiu nada em frente. E muito pelo contrário, na verdade, né? Um desincentivo a fazer isso, porque isso não dá dinheiro, porque você fazer teatro, você faz outra coisa, né? Então foi bem complicado, porque eu trabalhava nessa época, chegava às vezes meia-noite, 1h da manhã, e aí eu tinha 2 folgas por semana, que foi os 2 dias que eu comecei a fazer teatro, e para ir fazer o teatro eu não podia chegar 8, mas para trabalhar eu chegava meia-noite e meia, ainda falava, esperei, porque para trabalhar eu posso chegar meia-noite e meia, né? E acho que foi só um processo deles compreenderem, né? E também entender o que era, né? E minha mãe um pouco diferente, assim, ela falava, não, eu tenho que apoiar, porque ela fala, né? A gente é família muito pobre, né? Ela falava assim, eu não tenho dinheiro, eu só tenho apoio, então tudo que meus filhos quiserem eu vou apoiar, porque é isso que eu tenho para dar, né? Na verdade, eu acho que os pais, né, todos, eles querem o melhor para os filhos. Sim. E, na verdade, a cultura, a arte, ela é vista com essa questão da insegurança mesmo, né? Porque dentro da sociedade, fazer arte, viver de música, viver de cultura, não passa aquela segurança do que você trabalhar registrada, né? Numa empresa, seja ela de qualquer setor. Mas eu acho que isso está mudando um pouco, né? E eu percebo que, assim, acho que cada vez mais que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo entender que a cultura é saúde, é educação, então, assim, a gente coloca um percentual, né, do poder público de 0,38 para a cultura, mas, na verdade, a gente é transversal, né, assim, para mudar um pensamento, né, assim, eu percebo quanto que a arte, a cultura transforma, né, a vida das pessoas, e eu acho que esse pensamento está trazendo, porque senão a gente tem uma cultura que é eventual. Então é evento, então vai ter teatro na escola quando? Em outubro, que é o mês da criança, vai ter não sei o quê. Não, por que o teatro não pode ser ferramenta pedagógica? Né? Então, cada vez mais acho que tem esse olhar, assim, de uma maneira geral, nessa busca, né? Legal. E você desenvolve um trabalho na região de Parelheiros, que é o extremo sul aqui da cidade de São Paulo, para quem não conhece, ou para quem está ouvindo e assistindo essa entrevista de outros lugares, né? Em outros estados, em outras cidades. Queria que você contasse um pouquinho da região que você atua, né? Do trabalho que você desenvolve lá.
E Parelheiros é uma periferia, como nós dissemos, tem todas as suas dificuldades, mas também tem a sua beleza, né? Queria que você trouxesse um pouco de Parelheiros aqui para o nosso ouvinte da Baruch. A gente vê que a gente vive em Parelheiros essa dialética, né? Que é isso, né? Essa questão extrema. A gente foi para Parelheiros, eu com toda a minha família, né? Que aí, quando a gente construir minha família, a gente trabalha junto, né? A gente é uma família de saltimbancos que apresenta juntos, né? A gente foi fazer um projeto chamado Circo Teatro Ambiental Nascentes do Monos, no bairro da Barragem, e tinha 20 jovens que faziam o curso, 5 deles guaranis. E aí nosso papel era justamente tentar trazer para o jovem a percepção de, lugar atrasado, não tem shopping, piso o pé no barro. Ele entender que, na verdade, ele mora num santuário ecológico. Eu acho que o projeto em si, né, a gente fez 1 ano e meio de projeto, foi aí que a gente conheceu o bairro, ficou apaixonado por ele, e aí foi morar lá, né? Ele foi feliz nesse sentido, mas quando você, né, consegue perceber que mora num santuário ecológico, mas tem que andar 3 horas e meia para trabalhar, não faz sentido morar num santuário ecológico, né? Então, eu acho que daí, depois disso, eu falei, peraí, eu tenho que então entender como é que a gente transforma esse lugar. Lá a gente tem, então, 2 APAs, que são as áreas de proteção ambiental, que que faz, na verdade, esse olhar e que né, consegue olhar para a região como um todo. E a gente tem 8 parques. Olha só que contradição. A gente tem 9 parques na região. E se um adolescente que mora em algum bairro mais periférico, que não tem área verde, quer ir num parque, ele tem que ir no Ibirapuera, porque não tem um parque aberto ainda. Porque os parques não têm planos de manejo. O primeiro parque aberto, que vai ser o único parque que a gente chama de parque urbano, vai ser agora do Ribeirão Colônia. Mas olha só, são 9 anos que eu moro lá, são 9 anos que a gente discute essas coisas, e agora que a gente está começando a acessar. Então a gente fala, né, assim, polo ecoturístico, né? Porque assim, às vezes Parelheiros é muito mais. Outro dia eu faço pelo Airbnb, eu recebo algumas pessoas, né? Recebi um inglês, uma romena e um francês, que foram lá para passear, para conhecer. E aí você vai numa comunidade lá de perto, você fala, você conhece a cachoeira? Ele fala, não. Porque ainda Parelheiros não aconteceu para o próprio lugar, né? Então, assim, existem essas pessoas que moram lá, que entendem da preservação e da grandiosidade de morar naquele lugar, e existe uma população que está indo para lá porque não tem onde morar, né? Então, assim, acho que para a gente poder pensar nessa questão, não dá para pensar, a gente fala assim, meio ambiente, daí trata super bem a árvore, abraça a árvore e trata mal o vizinho, né? As pessoas não entendem que, na verdade, o outro é meio ambiente. O meio ambiente, ele vai além. Faz parte de um ecossistema, né? Sim. Tudo está interligado, tudo está, né? Nada está... Tudo conversa, é que nem essa multimídia que nós vivemos hoje, essa multilinguagem, né? Que até no teatro tem. Antigamente o teatro era só a linguagem de teatro, mas hoje a gente sabe que o teatro está usando de todas as línguas e ferramentas disponíveis. E a cultura, assim, porque você falou que a cultura ela é transformadora, e você acredita, como eu também acredito, que a cultura ela tem esse papel de transformar e de fazer com que as pessoas reflitam sobre a própria vida e sobre o que está ao redor delas, né? Quando é que entra a cultura nesse processo junto a Parelheiros e como é que foi a receptividade das pessoas? Então, acho que Parelheiros ele é muito grande no seu território, né? O maior território, né? E aí a impressão que eu tenho é que os grupos não se conheciam. Existe a biblioteca que chama Carolina de Jesus, né? E que estava acontecendo saraus. Nesses saraus, os grupos começaram a se encontrar, e aí foi que nasce o Fórum de Cultura de Parelheiros. Porque assim, então a gente tem em Parelheiros uma diversidade cultural que é do território. A gente tem uma área que caiu um meteoro. A gente tem uma colônia alemã, que é um bairro alemão, que tem um cemitério alemão, porque na época da Imperatriz ela pediu para vir, porque ninguém sabia mexer com a terra, vieram os italianos, os japoneses e os alemães. E aí a ajuda financeira veio só no primeiro mês e os caras não tinham como voltar.
não é que eles vieram, eles acabaram ficando, né? E a gente tem território, 9 aldeias indígenas, e a gente ainda tem lá no Marcilac toda a migração nordestina que vem para construir a ferrovia. Então você vê assim que a própria cultura da região é muito diversificada, parece a mesma biodiversidade da floresta, é a diversidade cultural de todo espaço. De um espaço como esse, a gente tem um céu, que só tem 2 céus na cidade de São Paulo inteira que não tem teatro, e Parelheiros foi contemplado para ser um deles. Não tem um teatro, então a gente não tinha, até 4 de maio desse ano, que foi quando inaugurou a Casa de Cultura de Parelheiros, a gente não tinha um equipamento. E aí eu falo que a cultura em Parelheiros parece as gramas que nascem na calçada, sabe? Meio mais hostil, a gente vai brotar, né? E era isso que estava acontecendo. É claro que com esse encontro a gente conseguiu então fazer, e como existia arte e cultura lá, acontecia onde? Na rua, no parque, nas escolas, e todos os grupos que estavam ali faziam justamente isso, né? E aí, você tem um grupo também, né? Sim. Conta um pouquinho da história desse grupo, quando é que ele surge, quem é que participa. Então, eu e o Carlos somos palhaços, né? A gente se casa e fala, vamos montar um grupo nosso? E a gente monta então um grupo, o Teatro de Rococós, em 98. E muitas pessoas passaram, né, e passam pela companhia e montam algum espetáculo conosco, mas a companhia ela vai ganhando corpo e crescendo com os próprios filhos, né? Então a gente tem esse mergulho, esse viés na pesquisa do palhaço, do circo, do teatro de rua. Então a gente participa a gente na verdade ajudou a fundar o movimento de teatro de rua, a rede brasileira de teatro de rua, porque assim, existe durante muito tempo o pensamento de que assim, os coitados não tem teatro, né? Então eles fazem teatro na rua, de não compreender, escolher uma linguagem que é extremamente democrática, né? Porque você assiste se você quiser, você assiste quanto tempo você quiser e você paga quando você puder, né? E a gente sabe que a rua sempre foi esse lugar, né? Do palco dessas pessoas. E é um desafio para o ator, né? Sim. Fazer teatro de rua. Às vezes as pessoas, você falou, faz na rua porque não tem onde fazer. Mas é uma das linguagens mais difíceis, né, Cileia? Eu creio. Porque se você está numa caixinha preta, a luz, né, vai ali. Não, a gente na verdade tem que dialogar com a moto que passa, com o bêbado que chegou junto, com o cachorro que está ali. E aí esse teatro vivo, aí são pessoas que escolhem, né? Tanto que a gente passa a se encontrar, a Rede Brasileira de Teatro de Rua se encontra pelo menos uma vez por ano, pessoas do Brasil inteiro. Então o último encontro foi na Bahia e o próximo vai ser em Pernambuco. E a gente fala e pensa, porque tem artista que apanha na rua, tem lugares, né? Isso foi uma luta, por exemplo, quando a gente começou com o movimento de teatro de rua, a gente sabia que tinha pessoas. O próprio Sesc, por exemplo, ele pagava bem para o teatro de palco, mas nem contratava teatro de rua, né? Sabe assim, não é considerado teatro. Ou pagava menos. Ou como quando tem um festival que o teatro infantil ganha menos. Sabe assim, que é essa coisa de que é o teatro maior? Essas coisas de rótulos, né? Isso. A gente vive muito na base de rótulos. E de preconceito, né? O rótulo às vezes leva ao preconceito ou vice-versa, né? Quer dizer, e a gente percebe muito disso, né? Então, os componentes do grupo Rococó? Hoje em dia, somos em 10. Né? A gente então tem a família são 6, né? Porque eu, meu marido e os 4 filhos. A mais nova do grupo é a Clara, que tem 2 anos, e ela fala, eu sou palhaça. E ela entra em cena em 2 dos espetáculos que a gente tem. E, né, principalmente as pessoas que apareceram lá na sede com as oficinas que a gente foi fazendo, né? Então a gente tem a Rosângela, o Rafael, a Nicole, que são pessoas que apareceram, a Bia, e que estão lá, então, ajudando a gente a construir esse sonho, né? Então, existem oficinas que vocês fazem também, né? Isso, a gente está dando, então, pelo projeto, porque a gente ganhou, então, a 3ª edição do edital de fomento à cultura das periferias, que foi também uma luta do movimento de cultura das periferias para conseguir escrever essa lei e conseguir fazer com que ela passasse e conseguir esse edital para a gente.
E aí a gente então dá aula de circo, música e teatro de rua, aberto à população, toda terça e quinta. Bacana.